Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Eu sou nosso irmão Alberto Lírio e quero deixar mais um vídeo para todos nós, para que possamos aprender cada dia mais sobre a graça de Deus. Antes de qualquer coisa, quero que você se inscreva no nosso canal, você compartilhe essa mensagem, você deixa o seu like, né? Você curta, né, o nosso vídeo, nosso ensinamento. Meus queridos, eu agradeço ao Todo-Criador, Todo-Poderoso, que tem feito maravilhas nas nossas vidas, principalmente depois que nós passamos a conhecer sobre a graça de Deus. Olha, e tem uma notícia boa, tá? Para dar. O sistema religioso eles estão preocupados. Preocupado porque antigamente a gente ficava preso aos líderes, ficava preso ao sistema religioso, porque só eles que parecia que só eles que tinham conhecimento para nos ensinar. Parecia que só eles eram os teólogos, parecia que só eles eram os conhecedores, parece que eles tinham a primazia, parece que eles eram o cabeça de tudo, parece que eles é que mandavam, eles que ordenavam, mas não. O sistema mudou. O sistema está mudando. Nós estamos vendo a mudança no sentido político, religioso, social, psicológico, financeiro e até mesmo geograficamente. É incrível. Mas no século XXI, eu acredito que Deus usou esse tempo, Deus está usando o século XXI para trazer de novo um novo sistema em todos os sentidos. Até porque, de vez em quando, durante a nossa estadia aqui, vamos dizer assim, todo o sistema que existe hoje, de vez em quando, sofre uma mudança. E desta vez, o mundo está passando por transformação. E hoje, meus queridos, hoje está acabando com esse negócio de pastor mandar na vida das pessoas. Hoje está acabando com esse negócio de líderes religiosos está mandando na vida das pessoas. São poucas pessoas que estão dispostas a ser lideradas por seus líderes humanos. As pessoas estão se dando conta de que o ministério dos anjos, o ministério dos homens foi coisa do passado. As pessoas estão aprendendo que nós vivemos o quê? O ministério do Espírito. Nós não vivemos mais no ministério dos anjos, que foi na época dos patriarcas, nem no ministério dos homens, que foi na época dos sacerdotes e sumos sacerdotes. Hoje nós vivemos no ministério do Espírito. Então, graças a Deus. Só que nem tudo, nem todos vão aceitar que Cristo é o cabeça da igreja. Muitas pessoas ainda vão acreditar que Cristo não é o cabeça da igreja, e sim os homens, os seus líderes, os seus pastores, que são ainda o cabeça dessa igreja. Mas a Bíblia diz que igreja sou eu, porque eu sou o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Estude a Bíblia por tema, então pega a palavra igreja, depois pega a palavra cabeça, pega a palavra corpo, pega a palavra templo, pega a palavra santuário, pega a palavra de todos os temas que você quiser, aí você vai para a Bíblia e estude por tema. Você vai olhar primeiras referências e todas as referências que você for estudar vai situar você. Esse vídeo, o propósito desse vídeo agora, pela parte da manhã, depois que eu cheguei no meu trabalho, claro, eu quero fazer sobre a última ceia. Eu quero fazer esse vídeo para você aprender o que era ceia e o que é santa ceia, que o sistema religioso fala, que não tem nada de santa. A ceia nada mais era do que a Páscoa judaica. Você vai encontrar tudo que eu estou te falando
eu quero mencionar para você. Você quer aprender sobre o que era a Páscoa judaica? Então, eu aconselho você estudar todo o capítulo 12 de Êxodo. Quando você for vir para o Novo Testamento, você vai olhar, por exemplo, Mateus, capítulo 26, Marcos, capítulo 14, Lucas, capítulo 22, João, capítulo 13, e você vai aprender tudo o que fala sobre ceia ou sobre Páscoa judaica. No Velho Testamento, é Páscoa judaica. No Novo Testamento, mudou alguma coisa no que diz respeito a nome, mas era a mesma coisa. Porque Jesus, na época de Jesus, os pactos ainda estavam cruzando. Jesus estava vivendo a lei. Tanto que ele falou que ele não veio abolir, ele veio para cumprir. Por quê? Porque todas as coisas tinham que cumprir em Jesus, porque ele era o cordeiro que tinha que morrer para pagar o salário. A morte, ela tinha que deixar de existir, mas alguém tinha que pagar um preço. Lembra de Romanos 6:23? Porque o salário do pecado é a morte. Então, para que a morte deixasse de existir, alguém tinha que pagar esse preço. Então, esse preço foi oferecido um cordeiro, que era Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, o preço que foi dado para que a morte viesse a ser extinguida foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembre-se de Isaías 53. Se você lê Isaías 53, você vai entender Romanos 6:23. Eu achava que Romanos 6:23 era o salário do pecado e a morte. Eu achava que era assim: quem pecar teria que morrer, quem fizesse coisa errada teria que morrer. Mas o salário do pecado e a morte é que alguém tinha que pagar para a morte não existir. O salário do pecado e a morte, se você inverter, você fala assim: a morte de alguém é que deu o resgate pelo salário do pecado. Então, veja bem, meus queridos, eu quero começar aqui falando para você uma coisa interessante. A semana anterior, preste bem atenção, na semana anterior, a crucificação estava rapidamente chegando. Antes da crucificação acontecer, uma semana antes dela acontecer, o tempo estava tão determinado por Deus que estava chegando rapidamente ao final. Isso, estava chegando muito rapidamente a semana da crucificação. Então, na quarta-feira, na época dos judeus, o que acontece? Nessa última semana, antes da crucificação, num dia de quarta-feira, foi um dia de silêncio tremendo. Se você estudar os anais da história, até a Bíblia fala isso. Então fez-se um silêncio. Numa quarta-feira, na semana da crucificação, aconteceu um silêncio, em todo o cenário que existia na época. Então a Bíblia nada fala sobre esse dia. Mas, preste bem atenção, provavelmente Jesus ele descansou em Betânia com os seus discípulos. Quem sabe esse dia do silêncio, na quarta-feira, quem sabe Jesus, ele estava descansando com os seus discípulos em Betânia. Então veja bem, quando nós chegamos na quinta-feira, a semana que antecede a crucificação, foram feitos os preparativos para a Páscoa. Preste atenção para você não continuar comendo ou bebendo vinho e comendo um pedaço de pão, achando que é a Santa Ceia foi inventada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Ceia que praticam hoje dentro do sistema religioso não tem nada a ver com a Páscoa judaica. E ceia era a Páscoa judaica. Então, Santa, entre aspas, foi colocado pelo sistema. E muita gente está ainda blasfemando contra Deus e não sabe disso. Então, quando chegou na quinta-feira,
foram feitos os preparativos para a Páscoa, que nós conhecemos hoje como a última ceia. Foi a última ceia que foi celebrado ali naquele momento. Então, essa ceia, ela foi celebrada, você sabe, que ela foi celebrada dentro de um cenáculo lá em Jerusalém. Jesus, ali, ele celebrou e comeu a ceia com os seus discípulos. Agora, eu vou te falar uma coisa que pouca gente sabe. O que era a refeição da Páscoa? O que era? Era pão e vinho? Era realmente só o pão e o vinho? O que era celebrado na Páscoa? E qual é a refeição que eles comiam ali na Páscoa? De acordo com o Talmud, presta atenção você. De acordo com o Talmud, um comentário sobre as leis de Moisés, esse Talmud, ele faz um comentário sobre as leis de Moisés. Se você não conhece os pormenores da lei de Moisés, você está praticando muita coisa dentro dos tempos religiosos que veio da lei. Então tem pessoas ainda dizendo que é crente, que vive, é servo do Criador, é filho de Deus, mas andam vivendo e praticando coisas da lei. Então esse Talmud, que é um escrito, né, ou um livro, ou vamos dizer assim, que trata sobre as leis de Moisés, fala sobre a lei de Moisés, foi feito pelos rabinos, né? Foi feito pelos rabinos. Então, se você observar ali, registra que a refeição da Páscoa, ela era feita com várias coisas. Eram feitos com vários assim, objetos, várias coisas, várias indumentárias, vamos dizer assim, eu ia falar indumentário, mas eu ia falar errado. Então, era comemorado bebida, 4 ou 5 cálices de vinho, era vinho tinto, né? Então, além de ter o pão, tinha o vinho, que o vinho ali era um vinho tinto, né? Tinha 4 ou 5 cálices ali que existia naquele momento. Então, durante a refeição pascal, você tinha o pão, você tinha o vinho e você tinha pelo menos de 4 a 5 cálices para comemorar ali a refeição durante a ceia pascal. Então, o vinho, ele era, observe isso aqui, o vinho, ele era, graças a Deus por isso, o vinho, ele era misturado com água, na proporção de uma parte de água para 3 partes de vinho. Agora, o primeiro cálice, do jeito que está em Lucas 22 e 17, introduzia uma bênção. Quando você participava daquele primeiro cálice, os judeus ali, né, na festa da Páscoa, quando você tomava o primeiro cálice, você observa isso em Lucas 22, você introduzia ali, então, uma bênção sobre o dia e o vinho. Naquele momento ali, era seguido por lavagens, rituais, ervas amargas, tinha tudo isso. Esse era o ritual. Pães asmos, cordeiro assado, um banquete especial chamado o Shagigá. O que era o Shagigá? No 14º dia. E um molho era rapidamente trazido naquele momento. Mas por que era trazido naquele momento? Ali, justamente naquele momento especial. Pense e pare para pensar você. Quando se trazia vamos dizer, todos aqueles alimentos, vamos dizer isso, todos aqueles alimentos, água, vinho, quando era trazida as ervas amargas, os pães asmos, o cordeiro assado, aí era feito um banquete especial chamado Shagigá, ou Kargigá, né? Entenda do jeito que quiser, depende da versão, da tradução. Então, o que era acontecido? No 14º dia, e um molho era acrescentado, só que esse molho, ele era muito apimentado,
né? E era trazido. Agora, o ritual em que o filho era instruído sobre o significado da Páscoa era seguido pelo entoar dos Salmos 113, os Salmos 114, que era o chamado Alel, ou Halel, né? Esses Salmos 113 e 114. Então, depois era introduzido, então, um segundo cálice. Pasme você. E aquele segundo cálice era o quê? Era uma bênção que era proferido justamente na hora que estava tomando o segundo cálice. Ali era proferido sobre cada item dos alimentos ali uma bênção. Então, os convidados, preste atenção, os convidados, eles comiam em uma posição, olha que bonito, os convidados ali, eles consumiam o alimento numa posição linda, bonita e maravilhosa. Qual era a posição que eles tinham que tomar para tomar aquele cálice e comer aquela alimentação? Isso é a Páscoa judaica. Então, veja bem, nesse segundo cálice, quando eles tomavam, a cerimônia, então, era concluída. Por um último, a cerimônia era concluída com uma ação de graça. Quer dizer, quando se tomava o segundo cálice, era, então, proferida uma bênção, né, sobre cada alimento. Agora, os convidados, eles comiam aqueles alimentos numa posição reclinada, desse jeito aqui, né? Você sabe como que o judeu ora, né? Assim, fazendo esse gesto aqui. E era feito o que, então? Tinha um significado muito grande, meus queridos. E qual era o significado ali? O significado era pelo entoar dos salmos. Quer dizer, além dele estar entoando os salmos, o cordeiro, ele era comido. Ele era comido e ali os judeus faziam uma posição. E essa posição, meus queridos, é bonito por causa disso aqui, ó. O cordeiro, ele era comido, presta atenção, o cordeiro, ele era comido de uma certa maneira, numa posição especial, e assim, essa cerimônia, quando terminava aquele ritual de comer o alimento nessa posição, aí a cerimônia ela era concluída. Então, existia toda uma ordenança, né, que você observar bem. Então, se você olhar bem, meus queridos, quando eles terminavam esta cerimônia, é nessa posição, né, que eu mencionei para você, aí sim, quando a cerimônia era concluída, aí se introduzia o terceiro cálice, depois dos salmos de ação de graça. Aí o terceiro cálice era introduzido e aquele terceiro cálice, ele era chamado o cálice da bênção. Aí, se você olhar em 1 Coríntios, que fala isso, eu não vou abrir aqui minha Bíblia não, meus queridos, mas em 1 Coríntios, capítulo 10 e 16, também, eles no terceiro cálice, eles comiam, eles entoavam melhor o Salmo 115, o Salmo 118. Agora, o restante do Alel, né? Isso era tudo restante do Alel, quer dizer, os salmos em que eram citados ou, né, vamos dizer, lido, enquanto eles estavam adorando e se alimentando naquela posição. Agora você vê como o significado da Páscoa, como é que era muito mais precioso e tinha mais significado do que a religião ou as igrejas evangélicas hoje eles fazem com a Santa Ceia. O propósito da Santa Ceia, eu participei de um certo ministério, quando eu era jovem, quando eu era rapaz, que o propósito final nos cultos de Santa Ceia eram as ofertas. E as mulheres, e os rapazes, e os homens, eles disputavam para ver quem que ia levar mais dinheiro na frente. Se eram as mulheres, as irmãs, se eram os jovens, ou se eram os anciãos,
os anciões, os velhos da igreja. Então, esse tipo de coisa era feito no final do culto da Santa Ceia. Agora, olha bem o que era a ceia no Velho Testamento. Então, quando eles terminavam esses salmos, né? Esse salmo que eu citei, 115, 118, o restante do Halel, que era chamado, agora o último cálice de vinho, às vezes o grande Halel, que era o quarto ou quinto, aí eles citavam ou repetia o Salmo 120 e o Salmo 136. E um quinto cálice, então, era acrescentado. O quinto cálice era acrescentado. Então, meus queridos, Jesus, preste bem atenção nisso aqui, Jesus, ele provavelmente, ele introduziu a ceia do Senhor depois da refeição e antes do cálice, porque isso fazia parte da cultura judaica, e Jesus era judeu. Então você acha que a Santa Ceia ou ceia é aquilo lá que está no quadro, a Santa Ceia, pintado por um pintor famoso, né, que está aí no mundo inteiro? Não, aquilo não é ceia. Aquilo não é Santa Ceia. A ceia ou a Santa Ceia era uma coisa muito mais significativa para os judeus do que você imagina. Agora, quando Jesus realizou a ceia, qual foi o local que foi realizado aquela cerimônia? A Bíblia diz que foi no cenáculo. O cenáculo era uma sala no piso superior, vamos dizer assim, no segundo andar de uma casa, né? E ali era mencionado em conexão com a última ceia. Com as reuniões, né, do Pentecoste, dos apóstolos, da ressurreição, né, e com o Pentecoste, o próprio Lucas, né, se você observar, Lucas, no entanto, ele usa duas palavras diferentes. Se você observar Lucas, ele usa duas palavras diferentes. Ele fala, diferente do que, irmão Alberto? Quando você observa, Lucas fala que essas coisas, ela pode ser diferente, de modo que as referências ela pode ser vamos dizer assim, a dois lugares diferentes, não só o cenáculo, mas pode ser em lugar diferente. Mas eu vou explicar isso aqui. Então, grandes cômodos, do jeito que Lucas registra, grandes cômodos no piso superior, com as escadas interiores e exteriores, são conhecidas dos tempos do Antigo Testamento. Observa isso, se você olhar em 2 Reis, no capítulo 1, e o versículo 2, né, 2 Reis, capítulo 1, 2, então você vai observar isso. Agora, o cômodo onde foi celebrada a última ceia, podia ter sido um cômodo fechado, mas também poderia, preste bem atenção, também poderia ter sido o quê? Um cômodo fechado. Poderia ter sido, sim. Mas isso tem importância? Não. Não tem muita importância. Agora, veja bem, meus queridos. Se você observar, poderia ter um cômodo fechado, mas também poderia ter sido um lugar aberto, que muitas vezes a língua hebraica, né, chama Medjafé, que no caso seria um lugar onde Jesus teria também celebrado a ceia. Agora, esse Medjafé, no hebraico, poderia ser o quê? Um cômodo aberto, né, em cima de um telhado. Poderia ser muito bem, por isso que a palavra está em hebraico. Então, se você observar aqui, meus queridos, a ceia do Senhor, que Jesus realizou ali com os discípulos, teve todas essas coisas. Eu te pergunto, se a igreja evangélica ainda celebra a Santa Ceia, que eles falam que é santa, você vê que a Bíblia não fala em momento nenhum, nem no Velho nem no Novo, a palavra santa, a não ser essa acréscimo que foi feito sobre a ceia.
A Igreja Católica, ela adicionou a palavra santa. E pouca gente sabe que você menciona a palavra santa, porque a Igreja Católica mandou você mencionar e você menciona. Então veja bem, meus queridos, todas essas coisas que eu falei até aqui, como a ceia, como que ela era celebrada, o que representava, e eu estou falando aqui a visão de Lucas para o local onde este lugar provavelmente tenha sido celebrado. Então, além de um lugar aberto, de um lugar fechado, Lucas está falando que poderia ser também num lugar aberto, sobre o telhado, na casa principal de uma aldeia, aonde tem grande parte desse lugar, a cobertura de cima é feita de telhado, são telhas de barro, né? Pelo menos na época de Jesus existia isso. Então veja bem, poderia ser numa aldeia, poderia ser numa aldeia, numa casa simples também, e aí aonde Jesus passou grande parte do seu tempo. Então, é quase impossível, meus queridos, é quase impossível definir o local exato aonde isso foi realizado. Agora, alguns julgam que tenha sido na casa de Maria, que era a mãe de João Marcos, né? Epifânio, por exemplo, Epifânio, dos dias que o imperador Adriano visitou o local, no ano 135 depois de Cristo, o que agora é chamado cenáculo, um cômodo superior tradicional que está hoje localizado em uma igreja que era até pouco tempo chamado de a mesquita, né, de En-Nebi ou Dayud, que era um lugar, provavelmente fosse o cenáculo aonde Jesus realizou aquela festa, né? Aquela festa não, aquele ritual, porque era a Páscoa judaica e ele precisava fazer. Agora, existia também nessa prática judaica, a ceia, existia um benfeitor. Veja que tudo está apontando para Jesus, para o Cordeiro, que era morto quando se realizava aquela cerimônia, né, da Páscoa, Peixá. Então você vê bem que também fazia parte dessa cerimônia uma coisa chamada benfeitor. Agora, deuses e reis, presta atenção que é interessante, porque faz parte da ceia, da cerimônia. Deuses e reis, também cidadãos, deuses, reis, cidadãos notáveis, era chamado de benfeitores, né? Por algum ato especial que tivessem realizado. Não era assim que era conhecido? Os deuses, os reis, eles eram chamados de benfeitores de acordo com algum benefício ou algum ato especial que eles realizassem, né? Ou tivessem realizado. Então, eles eram chamados de benfeitores. Agora, se você observar aqui, esses caras, eles recebiam um título e os seus nomes eram inscritos em um registro. Até mesmo déspotas cruéis, como Ptolomeu VII, por exemplo, que ele era do Egito, ou lá no Egito, do ano 147 ao ano 117 a.C., ele foi apelidado de um grande barriga e malfeitor, receberam o tipo de benfeitor. Quer dizer, o cara recebeu o nome de grande barriga, ele era o malfeitor, mas recebeu o título de benfeitor. Agora, o benfeitor existia. Agora, além do benfeitor, também eram feito também a cerimônia do lava-pé, ou a lavagem dos pés nessa cerimônia. Moisés, se você observar, Moisés, ele escreveu sobre uma lavagem ritual para o sacerdote em Êxodo 30, versículo 17, você vai observar isso. Agora, Êxodo 30, do versículo 17 até, deixa eu conferir na minha Bíblia, isso, do 17 até o 21. Isso foi feito lá. Moisés, então, ele fez esse ritual para os sacerdotes, lá em Êxodo 30, o versículo 17 até o 21. Normalmente, a esposa
ou um servo lavava os pés dos convidados, embora o anfitrião pudesse fazê-lo, né, para um convidado especial, mas era a esposa que fazia. Vamos falar um pouquinho sobre o cálice. O cálice, aquele que celebra-se hoje na igreja evangélica, aqueles cálices, né? Eu nem sei quantos milímetros, né? Mililitro, quer dizer, mililitro, ml, né? Que fala, eu nem sei quantos ml que tem de quantidade de vinho ali. Agora, nos tempos antigos, os cálices eram feitos de cerâmica. Hoje é de plástico, né? Dentro da igreja evangélica é de plástico, né? Mas nos tempos antigos, aqueles cálices eram feitos de cerâmica ou era feito também de metal. Podia ser de cerâmica e podia ser de metal. Agora você veja uma coisa interessante. Aqueles cálices, eles eram basicamente de dois tipos. Alguns tinham as asinhas, né? Outros, o cálice mais comum era uma taça rasa, sem asas, né? E tinha uma variedade de formas e tamanho. Muitos materiais eram usados para fazer cálice. Agora, os materiais usados era ouro, podia ser prata, podia ser bronze, todos esses cálices, podia ser isso tudo. Agora, veja bem, meus queridos. Então, outros até mesmo de chifre. Chifre. Podia ser até de chifre também. Não tinha problema nenhum. E algum tempo depois, até mesmo chumbo inventaram esses cálices. Além de chifre, bronze, prata, de ouro, né? Era feito de chumbo, era feito de estanho também, podia ser feito de estanho. Agora, quando Zeferino, preste atenção, de Roma, que era companheiro de Tertuliano, se você estudar a história, você vai aprender sobre quem eram esses personagens. Ele que era contemporâneo de Tertuliano e Jerônimo também falaram de cálice de vidro ou para comunhão, né? Esses cálices, eles eram feitos de vidro para comunhão. Agora, Jerônimo, ele também falou dessas coisas, né? Ele falou sobre alguma coisa de cálice, alguma coisa de pão. Jerônimo, né? Você conhece Jerônimo, né? Então, Jerônimo é um dos escritores mais conhecidos, né, do mundo daquela época, inclusive, né, tem muitas histórias, só que não está na Bíblia sobre Jerônimo. E isso você tem que estudar a história para você aprender quem foi Jerônimo. Agora, irmãos, vários rituais e cerimônias vieram a ser associados com os cálices. Presta atenção nisso aqui. Vários rituais, presta atenção nisso aqui. Agora você vai observar o século XXI, como que as coisas mudaram. Então, vários rituais, meus queridos, presta atenção, que é para nós aprendermos. Vários rituais e cerimônias, então, vieram a ser associados com os cálices. Por exemplo, o Talmud judaico, já ouviu falar alguma coisa sobre o Talmud judaico? O Talmud judaico, por exemplo, prescreve, né, limpezas, rituais para 7 tipos de recipiente, incluindo utensílios de barro, metal, osso, madeira. Os judeus tradicionais, como os fariseus, lavavam todos os cálices que tinham entrado em contato de alguma maneira com pecadores e as pessoas da terra, o cidadão comum. Essa cerimônia especial de lavagem não incluía apenas cálice, mas também jarros e cântaros. Dê uma olhadinha em Marcos, no capítulo 7, o versículo 4, que você vai ver alguma coisa sobre isso. Então, quer dizer, o propósito dessa cerimônia era distinguir os judeus dos seus correspondentes gentios. Agora você vê como é que é a coisa? Você vê como é que é a coisa? Como que as coisas mudaram? Como que as coisas mudaram? Então, veja bem, meus queridos, o simbolismo do cálice é uma coisa interessante.
há muito simbolismo conectado com os cálices. No Antigo Testamento, por exemplo, um cálice é um símbolo de bênção para um homem bom. Então, no Antigo Testamento, prestou atenção, um cálice, ele podia ser um símbolo de bênção para um homem bom, para um homem mau. O cálice, ele é sempre lembrado como isso, mas o cálice também, meus queridos, o cálice, ele simboliza punição. Lembra que Apocalipse está cheio da palavra cálice do Senhor? Quando Jesus falou, orou no Getsemane, lembre-se, a palavra que ele usou, Pai, passa de mim esse cálice, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele quis dizer, se for possível, passa de mim esse sofrimento, passa de mim essa angústia, passe de mim essa luta, essa dificuldade. Então, cálice pode simbolizar também um momento de aflição, um momento de sofrimento, um momento, né, ruim na vida de alguém. Agora, no entanto, meus queridos, no entanto, preste bem atenção nisso aqui. Esse cálice também ele simboliza a comunhão com o próprio Senhor. Ao mesmo tempo que ele pode representar coisa ruim, ele pode representar coisa boa. Inclusive, isso que eu falei, pode simbolizar comunhão com o próprio Senhor. Lucas, por exemplo, ele menciona 2 cálices na última ceia. E isso pode refletir a influência da refeição pascal ou uma tradição local da igreja da época. E o pão, irmão Alberto? O pão. Bem, o pão, além da água, o pão, ele sempre foi considerado o esteio da vida. Verdade ou não é? O pão, ele foi sempre considerado o esteio da vida. É verdade, né? Se alguém comesse pão e bebesse vinho com outra pessoa, seria um sinal de íntima amizade. Você sabia disso? Que na cultura judaica, se eu chegasse na sua casa e comesse junto com você água e pão, ou pão e vinho, podia significar um sinal de amizade, né, com você, uma amizade boa. É isso. Hoje é o cafezinho, né? Hoje, de repente, o cara convida um amigo, vai lá e faz um cafezinho, oferece um pão, oferece um biscoito. Seria a mesma coisa nesse gênero, tá bom, meus queridos? Agora, nos tempos bíblicos, por exemplo, o pão podia ser feito de trigo, cevada, de fava, de lentilha, podia ser feito de trigo, trigo moído, né? Podia ser de aveia ou de farinha. Se você observar Ezequiel no capítulo 4, né, você vai observar isso, você vai aprender sobre isso, na verdade, né? Embora os 2 primeiros fossem os mais comuns, agora, os grãos eram moídos com um pilão. Observe você, o grão desse pão, desse produto que eu falei aqui, o trigo, ele era moído num moinho, num pilão, né? Ele era moído ali e se misturava então, né, aqueles produtos. Além de ser moído no moinho com um pilão, ele era levado, né, ao moinho, né? Então o grão, quando ele era moído, ele era levado para o moinho e ali era feita a farinha, né, em um moinho. E essa farinha que ia se transformar no pão. Agora você vê que interessante, irmãos. Quando ele era misturado com a água, a farinha, quando era tudo moído, ele se transformava no pão, então ali não se adicionava fermento, porque ele tinha que ser asmo. Asmo quer dizer sem fermento. Então, esse grão, quando ele era... Por exemplo, eu tenho um exemplo para te dar. Vou te dar um exemplo aqui. Em 1941, por exemplo, lá em... Como é o nome da cidade? Era chamado de Esdab, né? Ou Eszeb. Era Enzeb ou Esdab. Depende da tradução que você pegar. Agora, nessa cidade foi feita uma coisa. Foi dada ali uma figura de barro de uma mulher, né, amassando pão.
foi descoberto ali em um cemitério e a sua data chega a ser anterior a 600, o ano 600 antes de Cristo. Agora, depois de amassado, o pão era assado e de 4 maneiras este pão era assado. De uma ou 4, depende da situação. Agora, esse pão, ele podia ser assado em cima de pedra plana, pedra quente, ele podia ser assado sobre uma grelha ou uma panela de barro, ele podia ser assado também em um cilindro de barro que era aquecido, né? Ou em uma panela portátil. Agora, o combustível consistia para queimar esse pão, queimar não, para assar esse combustível que era feito para assar o pão, era graveto, né? Galho, era restolho, que a gente chama de restolho, né? O pão era redondo, tinha essa forma aqui, achatado, igual um prato, né? Redondo, mas achatado, igual um prato, né? E ele era esférico ou de uma forma de coração, né? Uma forma de coração. Então você veja que bonito. Normalmente, ele tinha pouco mais de 45 centímetros, né, de diâmetro, e muitas vezes ele continha os orifícios. Quando nós chegamos no Novo Testamento, tudo que eu falei aqui era do Velho Testamento, época da lei. Quando nós chegamos no Novo Testamento, que mesmo alguns fazem confusão. Meus queridos, o Novo Testamento, ele não começa em Mateus. O Novo Testamento, ele começa na sua totalidade. Eu acredito, uma visão minha particular, eu acredito que foi pós-anos 70, depois da manifestação do juízo sobre o país de Israel e sobre a cidade de Jerusalém. Eu tenho esse raciocínio. Você não é obrigado a concordar comigo. Porque os livros, principalmente os 4 evangélicos, os 4 livros, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são históricos. Ali está registrada a história de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte. Então, esses livros, eles não são evangelho, eles são históricos. Não é evangélico, porque o evangelho da graça foi pregado por Paulo aos gentios. O evangelho do reino foi pregado aos judeus, pelos apóstolos, pelos discípulos. Então, quando a gente chega no Novo Testamento, o que é um testamento? Um testamento, ele pode ser uma expressão de vontade ou uma expressão de desejo. Ou pode ser um concerto também. Agora, depois da ceia, quando tomaram o cálice ou quando tomaram o terceiro cálice, olha que bonito. Nessa refeição pascal, quando eles tomaram o terceiro cálice, né, nessa ceia, o que aconteceu ali então? Aconteceu um concerto. Mentira ou verdade? Se você dizer que é mentira, eu vou te provar que foi verdade. Presta bem atenção. Quando foi tomado o terceiro cálice, preste bem atenção para depois você não dizer que não aprendeu nada com este vídeo aqui. Quando tomou o terceiro cálice da refeição pascal e falou sobre o novo concerto que era no seu sangue, agora eu vou te dizer onde está escrito, Lucas capítulo 22, versículo 20, olha o que Jesus falou. Jesus combinou as verdades de Êxodo no capítulo 24, e principalmente versículo 8. E também, quando ele citou aquelas palavras, ele, além de Êxodo 24 e o versículo 8, ele mencionou ainda Jeremias capítulo 31 e 31, né? Quer dizer, um concerto é a declaração de Deus sobre a sua vontade. Talvez Jesus estivesse falando sobre o seu testamento ou a expressão da sua vontade. Uma vez que ele estava prestes a morrer, os dois significados é bem possível, meus queridos. Então, o objetivo da Páscoa, da ceia, era anunciar ou apontar para o futuro, que era a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus.
quando a gente passa pelo processo para entender o que é a ceia no Velho Testamento, você não pratica essa ceia no Novo Testamento. Quando Jesus falou, fazer isto em memória de mim, ele falou para os discípulos que eram judeus. Agora, uma coisa ele falou interessante, fazer em memória. Você só pratica alguma coisa em memória de quem está morto. Então, só que essa ceia que existe hoje, dentro dos templos religiosos, dentro do sistema religioso, não está de jeito nenhum comemorando a ressurreição de Cristo. Então, essa ceia que eles fazem aí está comemorando a morte de Cristo, porque além de estar comemorando a morte de Cristo, como se ele nunca tivesse ressuscitado, eles estão cometendo um erro de estar fazendo uma ceia, mas fazendo de forma errada, porque os rituais está tudo errado. Só tem lá um copinho de vinho e um pão comprado da padaria. Além deles eles estarem praticando um ritual da lei, eles estão dizendo que Jesus ainda continua na sepultura e que não ressuscitou. Se você observar Romanos capítulo 6, você vai aprender de uma vez por toda que até o batismo na água, ele acabou com a ressurreição de Cristo. O batismo na água simbolizava, representava vamos dizer assim, o arrependimento antes de Jesus morrer, mas depois que ele morre, ressuscita e se manifesta na glória de seu Pai, no ano 70, descer, então o verdadeiro batismo deixou de ser na água, oblação, que é a lavagem pela água, isso é o que significa batismo, e passou a ser um batismo espiritual. Espiritual porque nós somos batizados na sua morte. Nós não somos batizados mais na água. Eu fui batizado na água porque eu não tinha esse entendimento na época. Mas para nós que chegou o entendimento em pleno século XXI, se fosse preciso nos batizar de novo na água, eu não aceitaria, porque o meu batismo ele é feito no Espírito, Romanos capítulo 6. Então, meus queridos, tudo isso que eu te falei sobre a última ceia, sobre a verdadeira ceia, se você for olhar em Êxodo capítulo 12, você vai aprender o que era o significado da ceia real. E quando chega no Novo Testamento, quando Jesus faz a ceia ali com os seus discípulos, os seus apóstolos, você observa que é todo um ritual que era feito ali que a igreja evangélica não segue. Na verdade, nem deveria haver esse tipo de ritual dentro dos templos evangélicos. Não vale igreja evangélica, porque a igreja sou eu. Tá bom, meu querido? Então, isso é o que eu tinha para passar nesse vídeo aqui sobre a representação da ceia judaica. Não existe ceia de gentios. A ceia era um ritual judaico. A Páscoa era um ritual judaico que não tem valor nenhum para os cristãos da graça de Deus. Até porque a nossa purificação do nosso corpo foi feita em Cristo. Estude todo o livro de Hebreus, principalmente o capítulo 8, 9 e 10. E você vai aprender o que é viver o ministério da graça e viver em espírito para com Deus. Meu querido, muito obrigado pela sua atenção e não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de você curtir, deixando o seu like, não deixe também de compartilhar e também fazer os seus comentários, tá bom? Fique na paz, fique na paz, fique na paz. Como eu costumo dizer, agora já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em nós. Paz e graça, meu querido.